Oi, tudo bem? Shalom, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu mestre, Yeshua HaMashiach. Este é o nome do nosso Salvador, que morreu um dia na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Muito prazer, eu sou o Lelinho, eu não sou pastor, não sou bispo, não sou obreiro, não tenho título algum, sou apenas um servo de Jesus, de Yeshua HaMashiach, que é o Filho de Deus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, tá bom? Eu não vou pedir aqui Pix, pedir seu dinheiro, nada disso. Apenas vou te pedir um pouquinho, por gentileza, alguns minutos do seu precioso tempo para lhe fazer uma oração no final deste vídeo, abençoar em nome de Jesus, de Yeshua, a sua vida e também trazer uma palavra da parte do Eterno para o seu coração. Serei o mais breve possível, tá bom? Olha, certa vez Jesus se despedia numa Santa Ceia, a última Santa Ceia, antes do mestre ser preso pelos soldados romanos, como vocês aí, a maioria, conhecem a história, e seria assim crucificado. Mas antes, ele, percebendo o medo dos seus discípulos à mesa, reunidos junto com o Salvador, ele percebendo, porque apesar de sermos cristãos, apesar de termos uma fé no nosso Deus, né, nós somos seres humanos limitados e, obviamente, o medo é inevitável. Lembra que uma vez, certa vez, um dos discípulos do mestre, Pedro, estava no barco com os outros discípulos e, tomando a palavra, ele sentiu o desejo e ao mesmo tempo uma curiosidade. Talvez a Bíblia não relata assim, mas eu acredito que Pedro, no impulso, Pedro era muito impulsivo, então ele queria, de certa forma, testar, até de uma forma meio que infantil, testar o poder de Jesus em alto mar. E aí Pedro pede para ir até ao Senhor Jesus, que pairava sobre as águas. Posso ir, mestre? Jesus e Yeshua falou, obviamente, coloca o pé nas águas, sai do barco e vem até a minha direção, vem. Mas o que ocorre? Enquanto Pedro, com aquela motivação inicial, a empolgação, né, da fé inicial, ele sai do barco e se atira no mar em direção ao mestre, ele começa de fato a dar os primeiros passos. Mas vocês sabem, quem vê aqui até na internet mesmo, o mar, o oceano, é assustador, não é verdade? Quando a gente vê, existe um ditado dos antigos que a água não tem cabelo. Quem já ouviu isso por aí? Não é verdade? Eu já ouvi tantas vezes, vou fazer 45 anos e desde pequeno eu ouço isso, meu filho, cuidado, a água não tem cabelo. Então, Pedro, quando ele deixa de mirar, de fixar os olhos em Cristo, ele começa a olhar, provavelmente, a agitação das ondas, né? Segundo estudiosos, já era um período da noite, mar escuro. Ele começa, então, a deixar de olhar para Jesus e olha para o que está ocorrendo na sua volta, aquelas águas, aquelas ondas, e aí ele começa a afogar e entra em desespero, em pânico, né? Então, ainda que alguém, um ser humano, tenha uma intimidade com Deus, mas somos limitados e temos os nossos medos. E nessa última Santa Ceia, onde estava Jesus e os seus discípulos, Jesus percebe que aqueles homens, apesar de terem andado tanto tempo com Jesus lado a lado, ter percebido e visto com seus próprios olhos tantos milagres, o poder do Filho de Deus encarnado na terra, ali diante dos olhos deles, eles sentiam medo. O que vai ser de nós agora? Que temos uma responsabilidade e vão crucificar o nosso mentor. E o que vai ser de nós? Será que a gente vai ter o mesmo fim? Provavelmente naquela última Santa Ceia passava isso pela cabeça daqueles homens. E aí, Jesus, percebendo isso, Yeshua, ele diz para os seus discípulos, deixo a minha paz que eu vos dou, não vou-la dou, como este mundo terreno a dar, né? Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, ou em outras versões, não tenhais medo, não se espante, enfim. Então, o que ocorre? Neste momento, Jesus ele passa uma palavra de confiança e, acima de tudo, uma garantia para aqueles homens que deixaram as suas vidas pessoais, né, os seus próprios sonhos, metas de vida para seguir
a Cristo, ao Mestre, e Jesus dá a eles esta garantia. Nos tempos de hoje, isso ocorreu há mais de 2000 anos atrás, né? Colocando ou se reportando para os tempos atuais, meus amigos e minhas amigas. Hoje em dia a gente vive situações estressantes, o corre-corre do dia a dia em busca dos nossos objetivos, sonhos, realizações, e muitas das vezes até para sobreviver apenas nos causa ou tem nos causado muito pânico, muito medo, pavor de todos os tipos. Quem vive hoje nas grandes cidades, existem alguns pavores, temores, medos diários nas nossas vidas, não é verdade? Como, por exemplo, a violência. O que vai ocorrer com você, que é esposa, com o meu marido, se ele vai e volta em paz, em segurança do seu trabalho? Eu mesmo que vou sair para trabalhar, às vezes às 4 da manhã, você que é mulher, né, ainda está escuro, para correr atrás do pão de cada dia para a família, para ajudar o marido, ou até mesmo para sustentar sozinha o seu lar, não é verdade? E muitas das vezes até para pagar os boletos que chegam um atrás do outro. Isso causa pânico. E se eu for mandado embora e a empresa não está muito legal, aí você ouve na hora do almoço aquele bate-papo de que a empresa está passando por transições, algumas questões da gestão de cima dos superiores, que pode ocorrer mudança, cortes, isso tudo afeta o teu emocional, né? Afeta a questão do nosso coração internamente, começa a trazer um certo medo, pavor. E se eu for mandado embora, né? Como que vai ser o meu futuro amanhã? Como que a minha família que depende de mim, meus filhos ainda pequenos, enfim, tantas contas para pagar. Outros são atemorizados, têm o coração turbado, que é perturbação, agitação. O que é turbar? Turbar é ter ou ser acometido de medo, de perturbação, de uma certa aflição, agitação, ficar agitado, inquieto, com dificuldade até para dormir. Tantas pessoas com insônia, dependendo talvez de um remedinho, para conseguir relaxar, não é verdade? Então, todas essas questões do mundo moderno, somados à violência, somado a problemas espirituais, né? Porque o mundo espiritual, principalmente o reino das trevas, eles atuam muito com medo, com pavor. Por quê? Porque o pavor, o medo te paralisa, te tranca, né? Quando não te tranca literalmente num quarto, dentro de um quarto, você, ainda que você sai pelas necessidades diárias do dia a dia, das funções que você tem que exercer para sobreviver, você se tranca internamente, a sua personalidade, a sua alma por dentro, você até sorri de forma amarela, né? Porque tem de forma educada, gentil, que sorri para as pessoas, mas por dentro o seu estado emocional, o seu estado de espírito está aprisionado pelo pavor, pela incerteza do amanhã. Então, Jesus, ele deixa esta palavra para os discípulos que também estavam naquele momento, pela situação que estava prestes a acontecer, do seu mestre, do seu mentor ser preso, crucificado, assassinado. Jesus traz uma garantia, uma palavra de paz, literalmente, de garantia, dizendo: olha, eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, do Eterno, né, o Ruach HaKodesh, e não se turbe o coração de vocês, os vossos corações. Por quê? Nem se atemorize, porque eu vou estar com vocês. Porque Jesus, Yeshua HaMashiach, sabia que ele tinha que cumprir aquela missão, mas que no final ele venceria e daria o suporte posteriormente para aqueles que os servem, de estar todos os dias ali presente nas nossas vidas, ainda que muitas das vezes as circunstâncias, como eu falei aqui, pareça que você está sozinho, você está sozinha. Mas, na verdade, o que Jesus está querendo dizer é que jamais ele nos iria abandonar, né? Que jamais ele iria nos deixar nas situações mais complicadas e adversas deste mundo, quando todo mundo, até os ditos amigos, a turma do tamo junto, tal, te abandona, ou não atende mais o telefone, ou demora, te bloqueia, em algumas situações até troca de número no WhatsApp para não te bloquear, troca o chip. Então, o que a palavra que Jesus, que Yeshua HaMashiach traz para nós é isso. Independente é essa, melhor dizendo, independente das circunstâncias, das adversidades, dos temores e dos pavores, continue confiando naquele que venceu a morte. Certa vez o mesmo Jesus, o Yeshua, ele disse: no mundo, que é o que a gente vive hoje, o plano terreno que a gente vive hoje, no mundo tereis aflições, mas
tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo, ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, nada o detém. E todos aqueles que confiam as suas vidas nele, ele jamais te decepcionará, te desamparará. Tá bom? Fique com essa palavra no seu coração. Tenha paz no seu coração. Eu sei que não é fácil, né? É um exercício diário que temos que praticar, porque eu também tenho os meus medos. Eu não sou o super-homem, né? Ainda que se eu fosse um pastor, um bispo, os bispos, os pastores, por mais que a gente ache que eles são homens de aço, eles não são. Quando só eles e Deus estão nos seus aposentos, no seu lar, no seu quarto, só Deus sabe o que passa no coração desses homens também. Por quê? Porque eles não são deuses, eles são servos de Deus, mas eles não são deuses e eles têm os seus medos também. Muitas das vezes eles não passam, não externam isso, né, por uma posição de liderança, de cargo, de igresia, mas todos nós temos nossos medos. Mas o Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, Filho de Deus, está me usando para te dizer o seguinte: não agite o seu coração, não fique com o seu coração tão agitado, né? Tudo acontece de acordo com a permissão e a vontade permissiva do Eterno, do Pai de Jesus. Tantas vezes Jesus falou isso: ó, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar, vou deixar com vocês o Consolador. E quem é esse Consolador? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. E ele está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Jesus te contempla, meu amigo, minha amiga, nas situações que você acha que não tem mais jeito, que todo mundo te abandonou, que você acha que não tem mais solução para a sua vida. Quem sabe um dia eu vou contando aqui no canal uns pedaços, umas partes do meu testemunho, que é muito grande, o que esse Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, fez na minha vida e está fazendo para a glória do nome do Eterno e do nome do Senhor Jesus. Eu quero só orar rapidamente pela sua vida, pela sua casa. Não importa o seu problema, o nível de trauma que você passou, que você foi submetido ou submetida, algo que faz com que você fique tenso, preocupado. Muitas das vezes esse medo pode até acorrentar você de certa forma, te paralisar, te limitar. Mas em Cristo, a liberdade em Cristo, com certeza, todos os traumas são curados, são sarados, tá bom? Então tenha essa certeza no seu coração que há uma paz que emana do Filho de Deus que não existe na Terra. Aqui na Terra não existe. Foi o próprio Jesus que disse isso, mas ele te garante paz, ele te garante bênçãos, ele te garante libertação, ele te garante vitórias. E se você às vezes está com um problema de saúde também que está te causando medo, que é normal, eu também, quando acontece alguma coisa no meu corpo que eu não estava habituado, eu já fico com medo, é normal. Mas depois que passa esse momento, eu começo a entregar esse problema de saúde repentino nas mãos de Jesus. Porque eu sei que se ele quiser, ele tem a solução. Basta o instalar de dedos, basta ele falar o que tu queres, eu quero ser curado, Senhor. E ele fala, então sejas curado. E através do poder da palavra dele, da virtude que sai dele, você é curado e vira testemunho para a glória do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e do Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Eu posso orar pela sua vida? Me desculpe se eu me alonguei um pouquinho aqui, me perdoe, mas é para trazer para você, no objetivo deste vídeo, afinal, uma palavra de ânimo e de garantia. Não a minha, quem sou eu? Sou nada, mas do meu Deus para a sua vida, que ele garante vitórias, ele garante algo que você nunca experimentou nessa terra, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego aí, meu amigo, minha amiga, que, Senhor, ficou pacientemente me ouvindo. De mim mesmo, meu Deus, eu não tenho nada. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, assim como eu peço que o Senhor perdoe esse querido ouvinte, essa querida ouvinte, essa pessoa que assiste. Agora não sei, não a conheço, como eles também não me conhecem, né, meu Deus? Mas o Senhor conhece tanto o meu coração, o Senhor sonda os corações, como está escrito na Tua palavra. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor sonda cada coração aqui de cada pessoa que deu play neste canal, talvez, meu Pai, aleatoriamente ou por curiosidade, meu Deus, e pela sua misericórdia, eu quero ser usado para a glória e honra do Teu santo nome na vida desta pessoa, que através da minha vida ela possa ser abençoada agora, que ela possa ser liberta deste medo, de algo, meu Deus, que está tirando a paz, o sono desta pessoa, meu Pai, que me ouve, que me assiste nesse vídeo agora. E em nome de Jesus Cristo, em nome do Yeshua HaMashiach, meu Deus, eu quero que essa pessoa, Senhor, seja visitada onde ela estiver, no seu lar, ou, meu Pai, no seu trabalho, ou ainda pela rua, meu Pai, andando preocupada numa
condução no seu próprio veículo, não importa. Meu Deus, aonde essa pessoa estiver, que a sua mão poderosa alcance. Senhor, ajuda essa pessoa, socorre essa pessoa, que a tua luz entre, meu Deus, na vida, na mente, no coração, traga a paz que só tu podes dar, Jesus. Acalma, Senhor, a vida desta pessoa, mostra para ela que ainda há uma saída, que ainda há esperança, que ainda há solução. Meu Deus, como o Senhor ressuscitou Lázaro, que a sua própria irmã Marta já não acreditava, já havia perdido a fé e a esperança. O Senhor chega, meu Deus, para tirar Lázaro do túmulo já em decomposição, meu Pai. Ainda que muitas pessoas estão, meu Senhor, neste momento, com sonhos em decomposição, meu Pai, que já não acreditam mais que Tu podes, meu Pai, dar uma nova vida, fazer essa pessoa reviver aquele mesmo sonho que ela acha que já morreu, que não vai realizar mais. Essa pessoa, meu Deus, que tem um problema de saúde sério, que talvez um laudo médico, uma palavra médica ou da medicina, meu Pai, trouxe grande pavor na vida dessa senhora, desse senhor, desse jovem, dessa jovem, dessa criança, e esses pais dessa criança, meu Pai, que voltou para casa com essa palavra da medicina, dizendo que essa criança, meu Deus, talvez vai até falecer, que não tem mais jeito. Meu Senhor, que essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, em casa neste momento, com o coração e a mente perturbada, meu Pai, com este laudo médico, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu podes operar um grande milagre. E quando ela voltar para fazer novos exames, o médico falar que não está entendendo nada, a médica dizer como pode isso, como pode, eu não tenho explicação, e realmente ninguém pode explicar o Teu poder, ninguém explica a Deus. E é isso que eu peço na vida desta pessoa, que ela já comece a ter paz no coração dela, que ela comece a acreditar não em mim, mas na Tua palavra, que é verdadeira, que a Sua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. E é desta palavra, debaixo desta autoridade que eu estou pregando aqui, falando para o meu amigo e para a minha amiga, que ainda há solução, que há paz em meio ao caos. Essa pessoa que se encontra desempregada, essa pessoa que está para perder o seu emprego, que já recebeu uma notificação do RH, acalma o coração dessa pessoa, que ela confie em Ti, que se ela sair porventura desse atual emprego, o Senhor prepara algo maior e melhor para a vida dela. Ah, meu Deus, Tu tens os Teus propósitos, que muitas das vezes nos assustam, mas o Senhor sempre sabe o que é melhor para as nossas vidas, porque o Senhor sabe o amanhã. A gente não consegue enxergar direito um palmo na frente do nosso nariz, mas Tu sabes o que tem para os próximos anos de cada um de nós. Dá fé a essa pessoa que já perdeu a esperança e a fé. Coloca a fé no coração agitado, nervoso, Senhor, perturbado desta pessoa agora, para a honra e glória do Teu santo nome. Fica na casa dessa pessoa, fica na vida dessa pessoa, ajuda ela, dá a mão para ela, meu Deus, a Tua mão poderosa, Senhor Jesus, para caminhar a partir de agora com ela, e ela vai viver uma nova vida em paz, independente dos problemas que vão pintar. Ah, meu Deus, a gente vai ter problemas, não existe isso de não ter problemas, mas a certeza é que temos que aquele que pode resolver todas as coisas e todos os problemas, dilemas das nossas vidas, estará conosco, nos dando confiança, segurança, sabedoria, como solucionar, como agir nas situações mais complexas e complicadas dos nossos dias, enquanto o Senhor nos deixar viver aqui. Abençoa essa casa e esse lar. Abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã agora, independente do que ele esteja passando. É o que eu te oro, te agradecendo, Deus, e crendo na resposta, crendo na solução desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo e dessa minha amiga. Eu te oro humildemente, em nome do Senhor Jesus, do Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Diga assim, graças a Deus, Baruch Hashem. Tá bom? Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Pai de Jesus, do Yeshua HaMashiach. Confie nele e você vai ver que a sua vida será totalmente mudada. E mesmo que você passe por alguns problemas diários que nós passamos mesmo, todos nós temos algum tipo de conflitos, problemas, a gente tem a certeza de quem está conosco, e é isso que nos garante a paz interior, como eu costumo falar, no meio do caos, principalmente nas grandes cidades, tá bom? Um grande abraço do Lelinho aqui, do seu irmão em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui neste canal. Eu não sei nada.